Meus irmãos e amigos, este nosso programa Fonte de Vida tem sempre como objetivo trazer uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, abençoar a sua família. E nesta oportunidade, neste momento, nós queremos ter este momento de reflexão, de estudar, de buscar ao Senhor através da sua palavra e nós queremos ler apenas um versículo da palavra que encontramos em Filipenses, capítulo 1, versículo 27, que diz assim: Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Apenas este texto, este versículo para nossa reflexão nesta oportunidade. Aqui o apóstolo Paulo escreveu esta carta aos Filipenses com uma preocupação que estava surgindo, que estava acontecendo neste entorno, aonde estavam se levantando alguns homens, alguns profetas, trazendo um falso evangelho. E isso tem preocupado o apóstolo Paulo e ele decide então enviar uma carta à igreja de Filipenses com indicações, com recomendações para aqueles irmãos, para que aquela igreja possa se manter firme, possa se manter na palavra que receberam da parte dele. Aquilo que Paulo tem ensinado, tem compartilhado com os irmãos e agora estava sendo, quem sabe, manipulado, estava sendo trazido de uma maneira diferente. Paulo tem se preocupado com a igreja de Filipenses e envia então esta carta com estas recomendações. E logo neste versículo, apenas neste versículo que nós temos lido, nós já podemos encontrar, tirar deste texto algumas aplicações também para a nossa vida. A primeira recomendação que eu gostaria de ressaltar, os irmãos, é logo no início deste versículo, onde ele diz: Vivei acima de tudo, modo digno do Evangelho. É um desafio, um fato muito grande nos tempos atuais que nós estamos vivendo. E aqui o apóstolo Paulo traz essa recomendação, faz esta chamada, dizendo: vivei de modo digno. A gente pode entender isso como se comportem de modo digno do Evangelho. Ele está falando já algumas outras coisas neste capítulo, mas ele faz esta chamada, onde ele diz: acima de tudo, acima de qualquer outra coisa, a preocupação de vocês deve estar em viver de modo digno do Evangelho. Acima de tudo, acima de qualquer outra coisa, ele faz essa pausa. Ele chama a atenção a este ponto tão importante. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho. E isso nós precisamos levar, nós precisamos trazer para os nossos dias ainda hoje. Viver de modo digno do Evangelho. O Evangelho é a palavra de Cristo, aonde a gente vai encontrar o amor, o sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. E a grande questão é o nosso viver, o nosso dia a dia, como está? Como é? A nossa vida, o nosso testemunho de vida, o nosso estilo de vida, ele é digno do Evangelho, ele é conforme o Evangelho, ele corresponde àquilo que o Evangelho pede e espera de nós? Ou será que ele é bem o oposto? Ou será que é só mais ou menos, horas sim, horas não? Este é o nosso desafio para os dias atuais. Viver de modo digno
do Evangelho. E isso já acontecia aqui neste contexto, lá no tempo de Paulo. Ele já tinha essa preocupação, ele já tinha percebido o quão frágil isso pode ser. E relembra e incentiva os irmãos ali na igreja de Filipos, vivam de modo digno do Evangelho. E seguindo este mesmo versículo, nós podemos encontrar uma segunda recomendação muito importante. O versículo continua dizendo: para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A segunda recomendação que Paulo deixa aqui é o viver em unidade. Paulo, ele já sabia, ele já entendia quanto poder há em uma igreja que vive em unidade. E ele sabe o quão frágil, o quão vulnerável a igreja fica quando há essa desunião. Paulo aqui, ele é muito claro, ele diz: estáis firmes. Firmes em quê? Em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos. Faz muita ênfase nessa questão da unidade. Hoje em dia, é muito fácil nós estarmos magoados, estarmos chateados, não gostei disso, não me agradou aquilo, e nós nos afastamos, nós nos retiramos, nós nos isolamos. E isso, óbvio, traz essa desunidade, essa desunião da igreja. E isto não é bom, isto enfraquece a igreja. Paulo deixa esta recomendação, dizendo: estáis firmes. Estáis firmes pode ser até mesmo visto como estejam prontos. Estejam prontos, firmes, firmados nisso, trazendo essa ênfase, essa importância na unidade. Quão importante é que a igreja esteja em união. E como já mencionei, quem sabe nos tempos atuais, é tão fácil existir conflitos, contendas, brigas entre os irmãos, e isso não é coerente com a unidade que se espera ver e encontrar em uma igreja. E é o meu desejo, queridos irmãos, queridos amigos, que estas duas recomendações, uma breve reflexão de uma parte apenas da palavra do Senhor, mas que possa encontrar lugar no seu coração, lugar na sua vida, e que a nossa vida em si, o nosso testemunho de vida, o nosso dia a dia, desde o momento que nós nos despertamos até o momento que vamos dormir, que a nossa vida possa ser uma vida digna do Evangelho, que possamos viver em dignidade daquilo que o Evangelho é, daquilo que o Evangelho pede e espera de nós. E que também, ao olhar para as nossas vidas, ao olhar para o nosso entorno, olhar para o nosso contexto cristão, a unidade seja uma característica bem presente em nosso meio. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue a ministrar sobre a sua vida com esta breve reflexão, e nós queremos ainda orar neste momento, abençoando a sua vida e clamando ao Senhor. Graças nós te damos, Senhor, por esta oportunidade de compartilhar uma partezinha da sua palavra. Obrigado, Senhor, por cada um que está neste momento prestando atenção na sua palavra. Aqueles que estão neste momento, de fato, dando espaço e liberdade para que o Senhor venha falar a vida deles, para que o Senhor possa estar ministrando na vida deles. Assim como nós temos lido neste versículo, que teu Espírito Santo nos ajude, dia após dia, a estarmos com a nossa vida em ordem, né? Que a nossa vida possa, de fato, ser vivida com dignidade em relação ao Evangelho,
possa ser coerente aquilo que o Evangelho é e que isso possa estar sendo refletido no nosso modo de viver, no nosso dia a dia. E que a unidade, Senhor, possa ser uma característica nossa, seja uma característica a qual nós queremos lutar e zelar e nos esforçar em manter esta unidade. Que o inimigo não venha, Senhor, plantar em nosso meio essa desunião, conflitos ou contendas, e se porventura há, e se porventura existir, que Teu Espírito Santo nos ajude, nos auxilie a pedirmos perdão, a liberarmos perdão e restaurarmos outra vez a unidade com os nossos irmãos. E isso seja para a Tua glória, para a Tua honra, em nome de Jesus. Amém. Amém.